Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo a mais um episódio do programa Previdência nas Artes Entrevista, uma produção do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, no qual conversamos com os autores que participaram do livro ou dos livros Previdência nas Artes, um projeto desenvolvido pelo IBDP que contempla a produção de livros a respeito desse tema, do chamado Direito e Literatura, ao qual denominamos aqui Previdência nas Artes. Temos também um seminário anual a respeito desse tema e este programa que complementa todo esse trabalho. Alexandre Triques, como é que você está? Olá, Fábio. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso programa da Previdência nas Artes. Por aqui tudo bem? Hoje temos a grata alegria de receber o professor Emerson Costa Lemes, que é contador, é professor, especialista em direito do trabalho, direito previdenciário, é músico e foi um dos articulistas, então, desse primeiro ano do Previdência nas Artes, um artigo intitulado Sexo, Drogas e Rock and Roll, em que o Emerson faz uma análise específica sobre essas três vertentes da vida humana, o sexo, as drogas e o rock and roll, e ao final, então, faz uma relação aí com o sistema previdenciário, com a taxa de mortalidade, com a sustentabilidade na previdência. Então, um artigo realmente muito fantástico, com muito rock nacional envolvido também. Então, quero te dar boas-vindas, Emerson. Prazer estar te recebendo por aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Fábio. Obrigado a cada um de vocês que está assistindo a gente nesse papo aqui. E foi, de fato, muito gostoso escrever esse artigo. Confesso que quando foi lançado o projeto Previdência nas Artes, o Fábio me provocou, falou, Emerson, preciso de um artigo teu. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou escrever? Sou péssimo nisso. Eu sou ruim de ter ideias. Quando alguém me dá uma ideia, eu consigo desenvolvê-la. Mas do nada, eu criar algo, eu tenho uma dificuldade enorme. Enfim, e fiquei trocando ideia com o Fábio, poxa, cara, não sei se vai sair alguma coisa, se não vai. Ele, inclusive, me deu umas dicas, aí um dia eu falei, acho que é isso. Eu vou escrever sobre esse negócio aqui. E aí, falei, bom, o lema do rock and roll desde a década de 60 foi esse, né, sexo, drogas e rock and roll, e o fato de ter uma banda de rock formada só por previdenciaristas, eu acho que fechou com essa coisa. E a pesquisa que eu sempre faço sobre o rock nacional, desde os mais antigos, também colaborou bastante para chegar no conteúdo desse artigo que eu consegui escrever, saiu, e eu também achei que ficou bacaninha. Ficou bom, ficou muito bom o teu artigo, Emerson. E é interessante porque você mais ou menos divide a conversa nesses três temas. Três temas que provocam a reflexão e que direta ou indiretamente, ou de maneira mais clara ou menos clara, estão sempre presentes no debate a respeito dos rumos da Previdência Social, dos rumos da Seguridade Social. Começamos com o sexo, né? E o que nós temos trazido desde sempre na argumentação a respeito dos rumos da Previdência Social, que tem a ver com taxas de natalidade e taxas de mortalidade. Inclusive, eu tenho dito há algum tempo, depois de encontrar elementos históricos a respeito disso, que um problema levantado contra a Previdência Social, desde o primeiro dia, desde o seu nascedouro, lá na década de 1880, na Alemanha, é o problema da longevidade. Veja só, nós temos a primeira lei de Previdência Social reconhecida assim, na história mundial, lá em 1883, na Alemanha. Mas já em 1880, o parlamento alemão foi autorizado a desenvolver o programa de Previdência Social. E esta demora de 3 anos se deu em expressiva medida porque, analisando, simulando os dados, a Previdência tende ao fracasso, tende à falência, por conta do aumento da expectativa de vida. Ou seja, há quase um século e meio no passado, nós já conversávamos sobre a inviabilidade da Previdência em razão do aumento da expectativa de vida, e agora, 2023, no centenário da Previdência brasileira, nós continuamos trazendo esse argumento do aumento da expectativa de vida como sendo um problema para a Previdência. Me parece, Emerson, que a gente não está aqui diante de exatamente de um problema, mas sim diante de uma característica do sistema. São coisas
São coisas diferentes. Sem dúvida, Fábio. E o próprio ideal de tranquilidade, né, Emerson, que tu trazes aqui no artigo, né, a previdência enquanto sinônimo de uma tranquilidade, de um momento de parar, de um momento de poder ter uma vida dita digna, né? A uma determinada altura do teu artigo, tu faz uma referência que é fática, né, que a gente vivenciou com o fator previdenciário. Os trabalhadores preferem receber menos e receber antes, né? Então, como é que fica o papel da Previdência? Que relações que a gente pode estar estabelecendo por aí? Desde quando eu fiz a minha especialização, lá ainda em 2003, 2004, eu comecei a escrever, cada artigo, normalmente eu pegava uma frase de música que tivesse a ver com aquela conversa para abrir o artigo. Quando eu fui falar do sexo, eu me lembrei de uma música do Traje a Rigor chamada Sexo, que, aliás, quase foi censurada, vê-se muito barulho em cima da música, e porque, como vai falar sexo? Mas ele não falava na música sobre a relação sexual ou coisa desse gênero. O assunto da música era falar da censura. E eu trouxe para o artigo nessa linha. Sexo. Nós vamos falar de longevidade, vamos falar de nascimento de pessoas. Porque ainda é meio difícil nascer alguém sem que haja sexo, né? Não é impossível, mas é um tanto quanto difícil e um tanto quanto raro. E é o que o Fábio estava falando, que é uma característica dos sistemas previdenciários. Eu gosto dessa expressão característica e não problema, que são as questões relacionadas à quantidade de pessoas que nascem. Tem mais gente nascendo, menos gente nascendo. Então, é um aumento exponencial de seres humanos que não vai caber no planeta daqui a pouco, se continuar crescendo desse jeito. Daí começam as políticas mundo afora de redução da quantidade de filhos, vamos ter menos filhos. A década de 80 fez isso com todos nós, né? Aquela coisa, olha, não pode ter muito filho porque é caro, porque não vai ter comida para todo mundo, vai faltar água no mundo, etc, etc. Então, nós temos algumas coisas que brigam entre si. Eu preciso de mais pessoas trabalhando para sustentar a Previdência no futuro, mas eu não posso ter mais gente no mundo porque vai faltar comida e água para essas pessoas. Não, mas a gente está desenvolvendo a tecnologia cada vez para ter mais comida, para ter... Mas, ao mesmo tempo, cada vez nós temos mais pessoas com problemas de fome no mundo. Não estou falando do Brasil, estou falando de mundo. Ou seja, nós temos um conflito muito grande a ser discutido. Mas se eu não tiver mais pessoas, eu vou precisar de mais recursos financeiros para sustentar essas aposentadorias, se não tiver mais gente sustentando. Esse dinheiro vai ter que sair de outro lugar, a gente vai ter que ampliar as bases de financiamento, e a nossa Constituição já fez isso ao criar a Seguridade Social lá em 88. Eu não vou viver só de contribuição previdenciária, como acredita a maior parte dos economistas, principalmente aqueles que ficam no Instagram falando pare de pagar o INSS e invista na Bolsa, porque eles acham que é só a contribuição previdenciária que sustenta, não conhecem o sistema de seguridade. Mas o legislador já pensou nisso lá em 88, falando, não, vamos ampliar essa base, vamos trazer outras fontes de financiamento para tentar manter esse sistema funcionando. E eu achei muito inteligente do nosso constituinte lá em 88, o constituinte originário, acho tão bonito falar assim, o constituinte originário, se eu pensar em quem eram os personagens lá, os 500 e tantos que estavam lá, dá um medo de chamar de constituinte originário. Mas é o nosso Congresso Nacional, os tiricas da época que estavam lá e por aí vai. Enfim, esses caras pensaram, ou alguém pensou e convenceu aqueles caras a criar um sistema de seguridade amplo e que tem uma lógica muito interessante. Se eu invisto, porque a Previdência é assistência e saúde, se eu invisto mais em ações preventivas de saúde, eu tenho menos problema de saúde, o que vai me sobrar dinheiro para assistência e previdência. Se eu invisto em maior empregabilidade, em fontes de trabalho, emprego, etc., eu tenho menos problemas com assistência social e me sobra mais dinheiro para a previdência. Se eu tenho problema na saúde e na assistência, vai faltar dinheiro para a previdência. Ou seja, cria-se uma ideia de vamos fazer esse país dar certo, porque se tudo der muito certo, a Previdência não será um problema para nós. Só que nós estamos no Brasil, né? E o dar tudo muito certo é quase impossível. Resultado
é uma reforma atrás da outra para tentar fazer um ajuste aqui, apertar um parafuso ali e acertar e torcer um negocinho aqui do outro lado e reduz um direito daqui, reduz outro dali, aumenta custeio dali para tentar fazer essa máquina continuar acontecendo. E isso leva a outro problema, que é um aumento da carga tributária que não para nunca mais. Vira e mexe está tentando se aumentar alguma contribuição, fazer algum tributo crescer de maneira a manter esse sistema sustentável. Enfim, é uma série de confusões que nós temos aí para falar da palavra certa. Então, isso não é exatamente, me parece, um problema. Isso é, como eu disse antes, uma característica do sistema previdenciário. Só que o que me parece aqui é que nós temos focado as inúmeras reformas que tivemos desde 91 até agora em mexer com forma de cálculo da renda e mexer com critérios para acesso à prestação previdenciária. Porém, mantendo estável a base sobre a qual se coloca a Previdência Social, que é a relação de emprego clássica lá da segunda metade do século XX, lá do pós-guerra, a relação de emprego formal de longa duração. Este elemento, que é a base fática que outorga direitos previdenciários e a base financeira do sistema previdenciário, nisso nós não temos mexido a partir da Previdência Social. Por outro lado, ela vem sendo corroída por mudanças, seja na realidade do mercado de trabalho, seja na legislação relativa à regulamentação do trabalho. E isso afeta, me parece, grandemente os sistemas de previdência, só que nós não estamos olhando para isso, nós estamos mantendo uma estrutura colocada sobre uma base de fato da vida que está em constante mutação. O que é que você acha disso, Emerson? O que é que você acha disso, Alexandre? Eu acho que a gente vive uma crise de personalidade, né? Digamos assim, a gente vive um contexto realmente delicado, porque, por um lado, há um esforço muito grande no que se refere, né, ao acerto de contas ao final, como o Fábio bem referiu, né, essa necessidade, e agora a gente viu, né, a última reforma, a emenda constitucional 103, principalmente, né, com a idade mínima, e o quanto isso de fato pode gerar, e pelos números que nós estamos vendo, está gerando de economia no que se refere aos dispêndios com a Previdência, mas, por outro lado, a matriz contributiva, como bem referiste, sabe, ela segue a mesma, né? E a morfologia do trabalho mudou completamente. Né? Nós temos visto, por exemplo, um número de pessoas trabalhando que não condiz com os dados oficiais, justamente porque são trabalhos precários, digamos assim, pelo menos dentro de uma realidade de legislação trabalhista, porque eu acho que até isso a gente precisa enfrentar. É precário porque, na prática, esses trabalhos eles têm uma característica de liberdade. Hoje, um profissional liberal com formação superior, ele para de atuar na sua atividade, e se ele trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia num aplicativo de tipo, estilo Uber, ele consegue faturar 15, 16, 17 mil reais por mês. Né? E isso, para ele, é uma liberdade nunca vista, né? Porque ele não tem que pagar a secretária, ele não tem folha de pagamento, ele pode parar a hora que ele quiser, ele pode voltar para casa para almoçar, ele tem toda aquela autonomia, toda aquela mobilidade, mas, por outro lado, né, a qualquer momento, ele pode adoecer. E como é que nós vamos equacionar esse tipo de situação? Né? E também qual é o papel do Estado, porque eu quero ouvir o Emerson também com relação a isso. Porque numa determinada altura do artigo, o Emerson traz esse questionamento. Não estamos responsabilizando demais o poder público para essa proteção quase infinita? Como é que a gente pode pensar nisso também dentro de um ideal que pense também na questão do indivíduo? Mas vejam que na prática, esse trabalhador, vamos chamá-lo assim, ele está trabalhando no aplicativo. Se ele não está trabalhando no aplicativo de carona e está trabalhando no aplicativo de teleentrega, se ele chegar na minha casa hoje à noite e entregar um lanche avariado, que talvez pelo deslocamento da moto, ou talvez pela chuva daquela noite em que ele foi me entregar, né, esse lanche, e eu fizer uma reclamação para a plataforma de que esse lanche chegou avariado, ele provavelmente vai receber uma punição,
sem poder utilizar o aplicativo por 2 ou 3 ou 4 dias, por não ter entregue corretamente o lanche para mim naquele dia, né? E muito provavelmente não vai ser respeitado o direito de ampla defesa de ele poder explicar o porquê que isso aconteceu. Então, na prática, é quase uma apropriação do papel do Estado. Eu sou um devorador de podcast, principalmente no YouTube, podcast com vídeo. E não sou de ficar no fone de ouvido escutando coisa, ou no rádio do carro, nem carro eu tenho, né? Mas eu fico assistindo a muitos desses, e esses dias um podcast desse fazia uma discussão sobre tecnologia. E eles falavam uma coisa que é muito, muito importante, que a legislação sempre vem depois, sempre fica para trás. A tecnologia vem, a novidade, a realidade se impõe, para que depois a gente tente adaptar as normas àquilo que está acontecendo. E eu acho que isso conversa muito com o que vocês dois falaram antes. Tanto o Fábio falando das novidades de mercado, aliás, eu sempre recomendo, vou fazê-lo de novo, Previdência Social na Era Pós-Industrial, né, a obra do Fábio, da editora Juruá, que fala muito sobre isso, que numa previdência que nasceu no modelo industrial, nós já estamos longe desse modelo industrial faz muito tempo, os robôs hoje estão ocupando aquele espaço, mas a previdência continua com aquela cara de antigamente. Por quê? Porque o legislador sempre demora para se adaptar à realidade. Aí nós vimos já nos anos 2000, a tecnologia se impondo com tudo, e quando eu falo com tudo, é com tudo mesmo. Essa semana passada, em uma revista alemã, se eu não me engano, enfim, uma revista europeia, produziu uma entrevista com Michael Schumacher. O Schumacher está quase morto, Emerson. Como que ele deu uma entrevista? Usaram o ChatGPT, aquele aplicativo que dá respostas, e o ChatGPT respondeu em nome do Schumacher. A revista está sendo processada por fraude, por mentira, por não sei o quê, mas olha onde nós estamos. Amanhã alguém vai ao ChatGPT e vai começar a fazer perguntas que um Alexandre Triquies poderá estar respondendo. Aí a tecnologia chega ao ponto de fazer interação entre pessoas, interações comerciais ou negociais entre pessoas, meio que dando liberdade a essas pessoas para negociar. O exemplo que o Triquies colocou é sensacional, do entregador que vai prestar serviço a uma plataforma dessa entregando comida. Também tem o pessoal dos aplicativos de carona, e eu posso falar que meu irmão é um motorista de aplicativo desse, tem toda essa liberdade que você falou. Trabalhadores vão se aposentar. Não, eles fazem um MEI. Bicho, não é isso, não é disso que a gente está falando. Um camarada como esse exemplo que o Alexandre deu, que consegue receber até 17, 15 mil reais em um mês, com toda aquela pseudo-liberdade que ele tem. Vai se aposentar com R$ 1.302? É disso que nós estamos falando? Porque um MEI, vocês sabem melhor do que eu, contribui pouquinho, mas se aposenta com salário mínimo. Uhum. É óbvio que se ele tiver uma renda anterior, entra na média, mas a aposentadoria dele não vai ser grande coisa além disso, a gente sabe. Então, a gente não está tratando uma realidade. A gente está com um paliativo muito do vagabundo. Quer dizer, não, faz um MEI e está tudo certo. Não está tudo certo. Agora, o Estado precisa regular essas coisas. Como regular, e como você bem disse, a legislação sempre chega depois. Ela vem regular a vida. E às vezes bem depois, né? Primeiro a vida acontece, depois a legislação vem regular. Isso é assim, de novo, é uma característica, né? Mas para algumas coisas, se nós não mudarmos, Alexandre, a maneira de conceber, nós não vamos conseguir fazer esse enquadramento da forma tradicional. Veja só, o caso do motorista de aplicativo, do entregador de aplicativo, nós até conseguimos enquadrá-lo com facilidade no contribuinte individual. Talvez não seja a melhor solução, certo? Mas nós conseguimos, do ponto de vista previdenciário, enquadrá-lo como um prestador de serviços à pessoa jurídica. E até temos uma regulamentação que pode ser aplicada a essa situação. Não é difícil fazermos essa construção. O Emerson comentou que passou as férias praticamente em Airbnb. Praticamente não, totalmente. Totalmente. Este indivíduo, nós não conseguimos enquadrá-lo
dentro da Previdência Social. Porque locar um imóvel não é fato gerador de contribuição previdenciária no nosso modelo atual. Então, aquele indivíduo que pode viver com 15, 18 mil reais por mês de renda de imóveis alugados não é segurado da Previdência Social. Por outro lado, ele não vai ser um segurado, não vai se enquadrar como segurado, mas ele não seria um personagem a se aposentar. Porque o que é, pelo menos naquela teoria histórica, o que é me aposentar? É eu deixar o mercado de trabalho, abrir essa vaga para outra pessoa, sim, e recolher-me aos meus aposentos com uma renda. Esse cara não vai se recolher porque ele já está nos seus aposentos. Exato. Né? O que vive de Airbnb. Né? Colocaram uma situação para mim muito interessante algum tempo atrás, durante uma aula, inclusive. Não tinha passado por mim uma história parecida. E aí uma aluna deu a resposta, e foi muito legal. Eu gosto das aulas presenciais ou semipresenciais, porque tem essa troca. Né? Qual foi o caso trazido? A pessoa falou: professor, o meu cliente faz desenhos, ele é um artista virtual, ele faz desenhos eletrônicos e põe esses desenhos à venda em sites internacionais. Então, ele não ganha pelo trabalho, ele ganha pela comercialização. Como é que fica o enquadramento dele? E eu falei: não tenho a menor ideia, nunca me passou algo parecido pela mente ou pela frente. E aí uma outra pessoa trouxe uma solução de consulta da Receita Federal que enquadra isso em direitos autorais, ou equipara a direitos autorais, e direitos autorais também não é base de cálculo para contribuição, não é, condição para enquadramento como segurado obrigatório. Então, veja que nós temos um mundo novo surgindo, com tantas novidades, e aí você pensa nisso também, mas qualquer artista antes desse faz a mesma coisa. Pode ser aquele artista de rua que pinta pano de prato e vende. Ele está trabalhando vendendo ou ele trabalhou pintando pano de prato e agora está ganhando dinheiro para comercialização? Ainda que ele esteja vendendo no semáforo, em ele próprio. Veja que nós temos uma discussão do que ele faz, só que aí não dá para comparar de novo com o Airbnb, porque vai chegar uma hora que essa pessoa vai se cansar, não vai ter mais condições de produzir e vai precisar de uma aposentadoria. Diferentemente do proprietário do imóvel, que não vai se cansar de ser proprietário de imóvel, pelo menos eu acredito que não, né? Mas eu me arrisco a dizer, Emerson e Fábio, e digo isso na frente do Fábio, eu acho que o Emerson destacou bem a tua obra, e de fato tu escreveste a tua obra num tempo que não era comum essa discussão aqui no Brasil, né? E é importante a gente destacar isso. Quando tu publicaste a tua obra pela editora Juruá, eu lembro, nós não discutia essas transformações nos congressos, pelo menos os jurídicos, né? Os congressos jurídicos, nós não vimos esse tipo de discussão. Mas eu me arrisco a dizer para vocês que eu acho muito difícil a gente começar a conversar sobre esse assunto trabalhando com a matriz contributiva do sistema previdenciário que a gente tem hoje. Por uma razão, eu acho que há um deslumbre muito grande, né? E não enxerguem aqui o deslumbre no seu sentido pejorativo. Um deslumbre viver à margem do Estado legalmente. Porque o traficante de drogas já tem esse deslumbre, ele fatura milhões, né? Só que ele, a qualquer momento, ele pode ser preso, né? Ou pode ter a família morta, tiroteio com a polícia, enfim, qualquer coisa. O corrupto também. Ele vai lavando dinheiro, mas uma hora a casa pode cair. Agora, o paradigma que se quebra com essas novas tecnologias é a possibilidade de eu viver à margem do Estado. Imagina, o cidadão está lá trabalhando 10 horas, 8 horas por dia com a carteira assinada, ganhando R$ 1.800 por mês, e ele resolve trabalhar numa capital, né, onde cidade grande, com o aplicativo do Uber, ele vai faturar 10 vezes isso. Ele vai faturar 10 vezes isso e vai ter toda a liberdade, vai se libertar do patrão. Quer dizer, é muito difícil o poder público fazer frente a isso. Eu vejo com muita dificuldade, apenas enquadrando nas categorias, digamos assim, tradicionais, atuais, né? Eu acho que a gente precisa pensar numa redistribuição da matriz contributiva, né? Uma nova teoria da filiação previdenciária. A gente precisa substituir essas categorias que estão aí postas. E é um pepino, né? Eu acho que isso é um pepino, a gente sabe disso, mas a noção de deslumbre eu acho que ela é muito importante. A gente está vivendo o âmago do Estado liberal, né? E é muito bom viver o liberalismo, claro que é muito bom.
Só que a gente tem que equacionar tudo isso, como disse o Emerson, né? A questão do veneno, do remédio, é a dosagem, né? A gente pensar numa coletividade, ter a capacidade de empatia, tem que pensar em todas as pessoas, né? E eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Não sei se vocês concordam. Num outro ponto muito interessante, e que nós já conversamos, Alexandre, com a Juliana Penteado, né? A questão da educação, porque nós falamos em liberdade, nós falamos em eu posso fazer, mas como você disse, tem gente que acha que tem 5 ou 10 mil reais guardados e está autossuficiente para o resto da vida, né? É o que a gente vê quando se fala sobre taxação de grandes fortunas e tal, e gente que tem 2 meses de remuneração acumulada preocupado que vai ser taxado, né? Ou seja, nós sequer temos noção de o que de fortuna, de quanto é necessário para uma autossuficiência, né? E em que momento da nossa existência isso vai ser possível de materializar, que aí extrapola bastante essa nossa conversa, porque nós já entramos nesse aspecto de qualificação, não qualificação do ponto de vista profissional, mas qualificação no sentido de cabedal de informações, de conhecimento, de saber do manejo de recursos, a fim de poder possibilitar a nossa adequada convivência do ponto de vista econômico, né? Incrível, incrível aonde a gente chegou. E eu quero dizer para vocês que eu estou achando tudo ainda muito afinado com o sexo, viu? Fantástico, fantástico, fantástico. Tudo muito afinado com o sexo, desde que na perspectiva do professor Emerson Costa Lemes, na obra, né, que o IBDP lançou, Previdência nas Artes, claro. Mas o que me chamou muito a atenção, alguns pontos me chamaram a atenção quando tu entra no capítulo das drogas. O primeiro é a tua vontade, Emerson, de trazer dados que eu sei que são despretensiosos, tu não tem nenhuma intenção de esgotar o assunto do quanto a drogadição possa interferir nos cofres do sistema de seguridade social. Não é o teu objetivo aqui, eu percebo isso, mas tu traz para problematizar, para fazer uma relação, que eu acho que é importante, até mesmo dentro da proposta metodológica do livro. E bacana que quando tu começa a falar do assunto, né, tu inicia lá no século XVII, falando das transformações que ocorreram com a Revolução Industrial, né, o impulso gerado pela máquina de vapor, até chegarmos no século XX, né, com todos os desdobramentos que a Revolução Industrial trouxe nos séculos XX. E quando eu imaginava que tu irias adentrar, talvez, na Declaração Universal da ONU ou algo parecido, tu chega no movimento hippie e tu chega no rock and roll, né? Fantástico, achei fantástico, né? Tu chega legal, no movimento hippie e tu chega no rock and roll como um mecanismo de quebra de tabus sociais, né? Fala para nós um pouquinho mais sobre isso. Eu vi uma entrevista do um dos ex-Titãs. Hoje tem mais ex-Titãs do que Titãs no mundo, né? A banda Titãs eram 9 pessoas, hoje são 3. Um dos 6 já saídos dos Titãs, comentando que um dia ele estava jantando em um restaurante em São Paulo e os Rolling Stones estavam no mesmo restaurante. Uma das turnês que os Stones passou pelo Brasil. E aí ele foi lá conhecer, eles estavam numa área reservada do restaurante, enfim. Quando eles saem, tinha uma van esperando, já tinha a imprensa ali toda em volta. E aí ele percebeu que o Keith Richards mete a mão no bolso do paletó, tira um cigarro apagado, põe na boca para sair do restaurante e entrar na van com um cigarro na boca, porque ele tinha que parecer rebelde. Nem fumando o cara estava, o cigarro estava apagado, mas tinha que aparecer na fotografia. Então a gente vê que esses dois movimentos acontecem. Primeiro vem aquela aura de vamos quebrar tudo, somos revolucionários, vamos mudar o mundo. E de repente aquele vamos mudar o mundo se transforma em algo, eu preciso manter, isso vira status quo, eu preciso manter esse negócio. Tem que manter isso aí, uma frase recente de um político famoso, né? Tem que manter isso aí, vocês vão se lembrar dessa frase. Desenhei esse negócio no mundo, eu preciso manter esse negócio funcionando no mundo. Então, aquela revolução já não é mais uma revolução. Já virou todo tiozão é roqueiro, ou quase todo tiozão é roqueiro, e o rock não é mais aquilo. E aí, quando a gente vai vamos pensar na problematização das drogas, hoje a gente vê tantas pessoas fazendo uso recreativo de entorpecentes e coisas do gênero,
que eu começo a me questionar sobre a proibição, começo a me questionar sobre uma série de... Eu sou uma vergonha para o rock and roll, porque eu não uso absolutamente nada, mas o máximo que eu uso é um pouquinho de álcool de vez em quando. Uma garrafinha de vinho por dia, né, Fábio? Pouca coisa. Mas que não é uma... que o problema maior que a gente tem não é a nocividade, mas é a legalidade, né? Se a droga é lícita ou ilícita. E se eu tiver com uma droga lícita, ninguém vai me parar na rua. Se eu tiver com uma droga ilícita, e dependendo da quantidade, eu vou ser considerado traficante. O problema está na licitude e não naquilo ser bom ou ruim para a saúde, ou, enfim, outros problemas. Eu fui cair lá no movimento hippie pela revolta que ele trouxe e as transformações que aconteceram no mundo da década de 50 para cá. Que o mundo é um até a década de 50 e outro dali para cá. Muita coisa veio nesse embalo, a televisão surge nesse período, e como diria os Titãs, me deixou burro, muito burro demais. As pessoas parecem que vão, aos poucos, ficando menos inteligentes, eu tenho essa sensação clara. Hoje, conversando com uma prima minha advogada, ela comentou que recebeu a visita de uma colega, também advogada, formaram-se na mesma época, mais ou menos a nossa geração, tá? A amiga chega no escritório dela e falou, nossa, quanto livro! Pra que tudo isso? É só para tirar foto, né? Eu falei, não, eu acabei de guardar esses 2 aqui que eu estava usando numa peça. Meu Deus, você ainda usa livro, você não pesquisa tudo no Google? E nós não estamos falando de uma recém-formada. Estou falando de alguém que tem mais ou menos o tempo de estrada de advocacia que vocês têm. Olha o emburrecimento que está acontecendo, porque não que o Google não tenha... Gente, eu não estou deixando de pesquisar, eu estou deixando de pensar. E o pensar é que vai fazer toda a diferença. Então vem aquela galera da década de 60 pensando muito. Pensava-se antes? Pensava-se. Mas vem uma quebra de paradigma na maneira de pensar. Agora eu vou pensar todas as loucuras possíveis. E hoje não tem mais loucura nenhuma para pensar e também não tem ninguém pensando sério. A gente está entrando num outro problema que não tem a ver com os iniciais, mas que terá reflexos enormes na sociedade daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então, eu penso que são aspectos que nós precisamos colocar nessa mesma salada, ingredientes, para entrar nessa mesma panela de que vínhamos conversando quando falávamos do sexo. Tradicionalmente, nas nossas conversas aqui, a gente gosta de saber um pouco também, né, da vida do articulista. E bacana, porque o IBDP é um instituto composto, em sua maioria, por advogados, né? Não só por advogados, temos magistrados, temos servidores do INSS, conselheiros do CRPS, e temos também contadores, como é o teu caso, né? Então, uma pessoa que tem uma ligação com o instituto há bastante tempo, tem uma folha extensa de serviços prestados ao IBDP. Conta um pouquinho do teu trabalho também na questão da transparência, dos dados públicos. Eu sei que tu tem trabalho em instituições não governamentais. Fala um pouquinho de ti aí para o nosso público. Como o Alexandre falou, sou contador. Até o fim dos anos 90, começo dos anos 2000, eu só me dedicava ao meu trabalho mesmo, nada além disso, até por falta de tempo. Na década de 90 tive uma banda de rock and roll que não durou muito tempo, enfim. E aí, no início dos anos 2000, trabalhava com software e queria fazer uma especialização que tivesse a ver com o meu trabalho. Eu ajudava a desenvolver um software de folha de pagamento em uma empresa, em uma software house aqui em Londrina. E aparece em Londrina uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. Eu pensei, Direito do Trabalho tem tudo a ver com folha de pagamento. E Previdenciário também. Eu só pensei no custeio, que é o que tem numa folha de pagamento. E meu grande conhecimento desde a década de 80 era exatamente nessas duas áreas. Então, quando eu falo de Previdência, eu conhecia bem custeio. Hoje eu conheço mais ou menos. Na época eu conhecia bem. E trabalhista, tinha sido a minha vida até então. Quase 20 anos trabalhando com isso, né? E fui fazer essa especialização. E lá eu descubro o direito previdenciário, que eu não sabia que existia. Porque, para mim, as pessoas procuravam o INSS e saíam de lá com seus benefícios concedidos, estava tudo certo. Nunca tinha visto um conflito a esse respeito. Máximo que sabia que, às vezes, uma perícia demorava um pouquinho, do cara que está doente e tal, mas poucas histórias dessas chegavam até mim, ainda mais desenvolvendo software, né? E aí eu descubro as mazelas todas do previdenciário e os meus colegas de pós-graduação começam a demandar de mim cálculos nos processos deles.
fazer um cálculo de um atrasado aqui, calcular uma aposentadoria, não sei o quê. Inclusive foi nessa seara que pela primeira vez eu me deparei com uma situação relacionada a atividades concomitantes, o que acabou me gerando até um livro que está na 3ª edição agora. Isso vai nascendo naquele bolo. E um colega de pós-graduação fala, eu tenho uma empresa de cursos, vou colocar você para dar uns cursos de cálculo previdenciário. Comecei a ministrar aulas pela empresa dele e percebi que 2, 3 fins de semana de aula que eu dava o meu salário da empresa no mês inteiro. E aquilo que eles estavam da uberização agora há pouco, né, mais ou menos aconteceu comigo. Mas peraí, vou ficar de empregado aqui trabalhando o mês inteiro se eu posso trabalhar 3 dias e ganhar a mesma coisa? Me desliguei do emprego e comecei a atuar como contador perito na área previdenciária e ministrando cursos. E aí depois dos cursos começam a vir os livros e toda essa confusão. O primeiro livro lá em 2006 ainda. Em 2008 conheci o IBDP. Estava começando a ministrar aula em pós-graduação e a coordenadora daquela pós, eu comentei com ela que estava escrevendo um livro meu, porque o primeiro livro não tinha sido só meu. Eu estava escrevendo o Manual dos Cálculos Previdenciários e ela falou, converse com... Eu vou te colocar em contato com a professora Melissa e ela vai te colocar para escrever na editora Juruá. Essa foi a conversa. Melissa veio ministrar um curso em Londrina, fui lá no curso dela, conversei com ela e aí, beleza. Começa ali a minha relação de escritor direto, eu com uma editora, através da professora Melissa. Aí ela me telefona e fala, Emerson, vá ao congresso do IBDP no Rio de Janeiro, 2008, vá ao congresso que teu livro vai ser lançado lá. Gente, eu fui sem ver a capa do livro. Cheguei, fui lá na banca, vi os livros, nossa, ficou bonita essa capa, que era a Morte de Mahat, né, o quadro da Morte de Mahat na capa, era a primeira edição do livro, e comprei o meu primeiro exemplar. Depois eu soube que a editora mandava alguns exemplares para o autor e tal. Hoje eu tenho uma relação ampla com a Juruária, são 5 títulos, várias edições e tudo mais. Mas ali também começa a minha relação com o IBDP, porque eu só fui para lançar o livro, nem me inscrevi no congresso, para vocês terem ideia. Até porque eu estava numa situação financeira deplorável, fui de ônibus de Londrina para o Rio de Janeiro, mais de 12 horas de estrada. Era o que dava. E lá no congresso me pediram, Emerson, por favor, amanhã nós precisamos que alguém ministre uma oficina sobre cálculo. Seria ministrada pela professora Cláudia, mas teve um problema, não lembro qual era o problema agora. Estou à disposição, né? Estou fazendo nada. Resultado, todo mundo foi para a noite, eu fui para o hotel preparar material para a oficina do dia seguinte. E assim se dá a minha entrada no IBDP, atuando em congresso. Aí no ano seguinte, já novamente, aí comecei a ministrar cursos pelo IBDP, e o resto é história. Então, no IBDP, atualmente, eu estou com a editora. Na Associação de Peritos, eu estou no Conselho Fiscal. E no sindicato, estou naquele grupo de fortalecimento da instituição. No Observatório, infelizmente, estou afastado. Mas eu gosto muito desse desenvolvimento. Não tenho feito mais, realmente, por falta de tempo. Gosto de me meter nessas confusões todas, e quanto mais confuso, melhor. Também estive no grupo que criou o Movimento pela Verdade na Previdência, que nasce com a PEC 287. Fomos para Brasília 300 vezes, lá, correr da polícia, brigar, tentar furar os bloqueios do Congresso Nacional para participar da discussão de reforma previdenciária. E esse é um resumo do resumo, resumidamente resumido, da minha carreira dentro do IBDP e da minha carreira profissional recente. E em 2016 criamos a banda NB46, que é a banda de rock previdenciária que nós temos, eu, o Arthur e o Paulo Bacelar. Muito bem, em 2023 passou a apresentador de podcast, né? Com agora temos o podcast Vinho de Segunda, o logo dele está ali atrás, no YouTube, toda segunda-feira, 19h30, Vinho de Segunda Podcast, conversando sobre assuntos diversos, sempre com um bom vinho. Muito bem, Emerson. Foi muito legal conversar contigo, ter a tua participação neste programa que nós desenvolvemos para complementar os artigos que foram produzidos, assim como foi muito bacana, muito bom tê-lo presente nessa obra, Previdência nas Artes. E esperamos contar com a tua participação nos próximos volumes, nos próximos exemplares desse trabalho, assim como nos seminários que nós desenvolvemos anualmente, tratando deste tema, que no direito em geral é conhecido como direito e literatura, né? Uma forma da abordagem do direito, e optamos aqui nesse trabalho do IBDP por chamar a Previdência nas Artes.
muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar conosco e por colaborar com esse empreendimento. Quero agradecer também, Emerson, muito bom sempre conversar contigo, muito bons assuntos que tratamos aqui, saber um pouco mais da tua história, e esperamos sim que possamos continuar juntos aí nos próximos desdobramentos desse projeto do Previdência nas Artes. Valeu! Eu agradeço muito o convite de vocês para participar das obras, dos eventos, para estar aqui. Digo que são dois grandes amigos, eu estive na casa de ambos, então, e o Fábio já esteve aqui em casa com família e tudo, então a gente realmente tem uma proximidade muito legal. Eu digo que a pessoa é minha amiga quando eu vou na casa dela ou ela na minha casa, né? Porque ter amigo no corredor do Congresso não conta. Agora, quando é amigo de ir um na casa do outro, realmente existe uma amizade, e vocês são dois que estão nesse meu hall de amigos. Que legal, muito obrigado. E você que está assistindo esse programa, não deixe de colocar aí um comentário, uma manifestação. Conte para a gente o que é que está achando, o que é que tem de interessante. Sugira, dentre os nomes dos autores que participaram deste projeto Previdência nas Artes, quem você gostaria de ver entrevistado aqui participando desse bate-papo. Curta, compartilhe esse vídeo. Vamos divulgar esse empreendimento do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!